tardes honra vem contempla. Fala pessoal, Emblema aqui, um youtuber aleatório que você gosta de assistir, não sei porquê. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, num estilo meio atrasado que eu acabei pegando. É ranquear personagens aqui de Berserk. Eu fiz um team list aqui pra gente poder fazer um ranking. Porque os que estavam, tinha alguns que tinham bastante personagem e outros que simplesmente não tinham os personagens que eu queria avaliar. Talvez eu tenha esquecido alguém, deu muito trabalho achar todos. Alguns eu não lembro nem o nome mais, mas a gente vai fazer o team list hoje. Então, explicando aqui, caso você não saiba o que é um team list, acho que esse é o nome, tier list. Em cada parte aqui, a gente vai avaliar os personagens. Por exemplo, normalmente não existe nada acima do S, porque o S é o perfeito. Mas eu botei aqui Deus, que existe aqui na categoria Berserk, é algo melhor que perfeito. Então seria um 11, um 100. O S, ele seria como um 10, um personagem perfeito, sem falhas. O A é como se fosse um 9, 8, é um personagem perfeito. Tem algumas falhas, alguns pontos ali bem pequenininhos que não impedem que ele chegue no S. O B já seria aquele personagem na média que funciona, tem seus erros ali, mas a gente gosta. E o C é aquele personagem que tá ali, você sabe quem é, até gosta, mas tem seus problemas. O D, nossa, o B seria o 7 e o 6. O 5 seria a letra C aqui seria 5, um 4. O D seria um 3 ou 2. Então é aquele personagem que funciona bem pouco, mas funciona. E o lixo é o lixo, cara. E eu adicionei aqui, morra seu merda. Mano, o Miura, ele faz coisas que não deviam conceber, cara. E botei aqui no final um meme. Não é um personagem ruim, ele é um meme. Por isso que ele tá aqui embaixo. Ele não é um personagem ruim. E se você entendeu já agora, vai ficar ótimo. Mas ao decorrer do vídeo você vai entender com minhas explicações, os fatos que eu vou dando. Então, galera, vai começar aqui a nossa team list. O primeiro personagem que eu vou pegar... Vou começar aqui, velho. Esse cara aqui... Não tem como avaliar ele. Apesar dele ter feito uma puta sacanagem, o pai do Chris... O fandom de Berserk, todo mundo que conhece a obra direitinho, que bagunça... Sabe que virou um meme, cara. Ele é um meme. Não tem como dizer que ele... Ele fez um bagulho ruim que foi estrupar o Guts, fez, né? Mas pior foi quem deixou. E ele virou um meme, cara. Ele virou um meme. Então já entra aqui no meme. Ninguém odeia mais ele depois de tantos anos de meme. Opa, não. Eu vou pular esses três aqui. Vou deixar pra depois. Vamos aqui pra Princesa Charlotte. Acho que é Charlotte o nome dela. É um personagem totalmente esquecível. Assim, ela tem seus momentos, mas é muito ruim, cara. É muito ruim. É um personagem, assim, totalmente esquecível. Eu não diria que é lixo. Ficaria num D pra mim, cara. Porque ela é muito esquecível, cara. Ela quase não tem falas. Ela não... Ela basicamente só serviu pro Griffith comer e depois ser preso pelo pai dela. Ok, ela vai ficar aqui no D. Porque ela é um personagem... Não chega a ser lixo, muito esquecível, não serve pra nada. Opa, vamos falar agora de uma personagem muito interessante que sempre é esquecida pelos estúdios que animam Berserk. É ela aqui, a nossa querida fada, cara, do arco das crianças perdidas, que eu esqueci o nome dela. Acho que é Richley, não lembro, mas essa fada aqui... Ah, aliás, a lore e plot do personagem importa muito, quer dizer, visual também dos apóstolos, que tem apóstolo aqui que eu coloquei. Ela tem uma história boa, a saga dela, ela sucede depois do arco de ouro. Então, tipo assim, foi um arco excelente pra gente ver o Guts em ação depois de um longo flashback. E ele traz aquele ar que tinha os primeiros capítulos ali de Berserk. Já era depois do Eclipse. E ela tem uma lore muito boa. Os motivos dela ter se tornado um apóstolo foi meio bosta. Mas ela é muito boa. Mas essa forma aqui dela tá meio que num B, mas não. Eu vou botar num C. Num C alto, tá entendendo? E aqui, sem enrolação, a gente já tem a forma final dela. Que é basicamente todo apóstolo que é mais forte tem. Essa seria a forma base. No caso, a gente não sabe se ela consegue assumir a forma humana completamente. Dizer que essa é a forma base dela, essa aqui e essa vai ficar no B, porque essa forma ela proporciona uma batalha muito épica e é muito irada, então ela vai ficar num B. Vamos para um personagem que eu acho que ninguém liga de ter morrido, Kurkos. O cara que só apareceu no flashback, personagem que não sei porquê entrou no bando, um personagem antipático, gosta de estar por perto dele, ele solta seus comentários arrogantes, mas de alguma forma ele ainda gosta até do Guts mesmo. Quando o Guts vai embora, ele meio que, com a sua arrogância ali, sem mostrar que ele se importa com o Guts, ele deseja sorte pro Guts até, do jeito dele. Mas é um personagem meio inútil, nunca fez nada assim, não sei porque teve foco. Então ele vai ficar não no lixo, vai ficar no D, porque ele não me incomoda muito. A team list ela é feita na base da minha opinião. O próximo personagem vai ser a Flora. Cara, a Flora
Ela é uma boa personagem, não é irritante, deu respostas até pro Guts, foi ela que deu a Berserk Armor e protegeu o pessoal pra fugir, mas ela não é uma personagem tão querida assim por mim. Mas ela é importante, então ela vai ficar aqui num C, depois da nossa querida fada. Porque ela não é irritante, ela ainda é meio que importante pra plot, de vez em quando ela ainda é mencionada. Ela ajuda bastante o grupo. Mas ela dá aquela missãozinha lá chata dos trolls e tal. Os caras tão querendo fazer outra coisa. Foi um arco chato, cara. Foi um arco chato. Até a Slam aparecer. Foi um arco chato pra caralho. Ah, isso aqui, mano. Essa sereia aqui, mano. Nossa. Um dos bagulhos mais... Sei lá, é aqui que o Miura mostra que ele gosta de loli, tá ligado? Ele gosta de botar loli sem plot nem aí. Certo que ela é uma sereia e tal, morava sozinha naquela ilha e tal. O rei do mar, que ela meio que protegia, eu não lembro direito. Mas, nossa, mano, é um personagem completamente inútil. Dava pra continuar sem ela. Claro que as sereias vão ali e ajudam e tal. Mas mesmo que ela não tivesse ali, as sereias iam vir, cara. Ela não influenciou em nada na vinda das sereias. E ela é tão bosta que até a mãe dela abandonou ela. Eu vou botar no lixo. Saber, mano. Vai ter Lolicon assistindo aí. Nunca não sabia. Vai ser no lixo essa menina aqui. E como se ela fosse uma apaixonite do Cídrico. E falando no Cídrico, olha quem tá aqui, mano. O personagem mais leproso e lazarento de toda a Berserk. Toda a história de Berserk. Mano, simplesmente ele vai pro morra seu merda. Claro que ele tem seus motivos, assim, ele tem momentos até bons ali, mas até chegar a esses momentos, cara, é um moleque chato. E, tipo, ele não é cativante, ele é totalmente chato, as piadas dele são totalmente fora de hora. Outros personagens têm que ajudar ele pra ele ter um bom humor. Às vezes eu duvido como é que o Miura criou esse personagem, cara. Não tem como um personagem tão bosta, tão ruim assim, encheu no saco de quem tá lendo, mano, com piadas ruins. Ele anda muito como um Puck, e isso que ajuda ele ainda. Eu acho que nunca vou encontrar alguém que diga, porra, o Issírica é o meu personagem favorito de Berserk. Então, eu vou botar ele aqui, morra seu merda. Apesar dele ter momentos úteis e que salva algumas pessoas. E tem. Mas mesmo assim, mano, não dá, mano. Ele é um merda. É um personagem que a gente queria ver morto. Que a gente não tem muita coisa pra avaliar dele. Moonlight Boy, o garoto da lua. É um personagem até interessante, cara. Supostamente, quase confirmado que ele é filho do Gus da Casca. E ele não é de falar muito. O design dele também é bem bonitinho e tal. E se for ele realmente aquela luz que apareceu pro Guts 2 vezes, ele foi muito útil na história. Eu vou botar ele aqui num A, cara. Mas não um A tão alto. Quase um 7,5. Mas ele vai ficar aqui no A. Porque ele meio que faz as coisas ali, ainda protegeu a casca. Usou os poderes sobrenaturais dele pra fazer aquele jacaré lá não atacar. Então ele... é bem útil. E apesar dele não falar, as coisas que ele faz, os gestos, como ele se expressa, é muito interessante. É um personagem muito bom. Então eu vou botar ele aqui no A, cara. Esse cara aqui, ele não é nem morra seu merda, ele é só lixo. Ele é o tio do rei que queria coroa, tá ligado? E eu acho que eu esqueci de botar o filho dele, mas o filho dele nunca aparece na obra. Só pra morrer pro Guts. Ele é um merda, tá ligado? Ele é chato, ele não tem motivação. Ele tem as motivações dele mesmo, de crescer rei. Mas não é evoluído, não é trabalhar. Ele só é mais um inimigozinho que tá no caminho do Griffith, não. Ok. Nossa, agora a gente vai... eu vou avaliar um grupo. Top card de um membro. Eu vou te ver que botar eles aqui. A gente vai avaliar agora o grupozinho que protege aquele padre, o Morgus. Cara, o grupo dele não é ruim, cara. Nenhum deles tem a personalidade explorada. Apesar deles terem um design interessante na primeira vez que eles aparecem, o design deles melhora quando eles são meio que transformados em semi-apóstolos, anjos ali pelo ovo do rei. Não é esse ovo que você tá pensando. Mas eles são bem interessantes e valem a pena entrar nessa lista. Só que eles não são lixo, porque eles não chegam a ser ter ações merda. Eles só são os inimigos. Então vai ficar aqui no D, cara. Então eu vou botar num D, mas tem um membro deles aqui que vai aparecer depois separado, que eu botei aqui. Vamos pegar, cara, a Slam, cara. A Slam, uma personagem muito interessante. Eu diria a primeira membro ali da God Hand que tem mais diálogos, tá mais interações e que o público gosta mais porque é gostosa. Mas ela interage mais do que os outros membros da God Hand. Ela tem um design irado. A teoria que explica de quem ela é em uma membra da God Hand, que ela era uma freira e tal, que tinha pensamentos errados, obscenos, é bem bacana e tal. Uma daquelas dicas assim que o Kentaro Miura deixa ali pra gente teorizar. Então ela vai pegar um A, ela não pega um S pela falta de
explicação da origem. Eu sei que esses mistérios ajudam a obra, mas no caso aqui, eu acho que se explicasse um pouquinho mais, só um pouquinho, ela pegava um S, mas não, na realidade, o Moonlight tá na frente dela. Eu acho que o Moonlight tá na frente dela. Inclusive, deixa eu fazer isso aqui. Eles pegam um D alto, esses caras aqui. O segundo apóstolo, um dos apóstolos, inclusive o primeiro apóstolo que aparece em animação, cara. Lá em 97, o Snake, tá ligado? Um dos membros, um apóstolo que realmente foi bem importante pro Guts e pra história de Berserk. Foi algo assim, um dos apóstolos que você pensa em Berserk, você lembra dele, cara. Mais ou menos um Drácula, tá ligado? Na forma humana. E a luta com ele é muito legal. O arco dele ali, apesar de não ser muito grande, é o tamanho ideal. É muito interessante. Ele pega um B alto, cara. Ele tá acima da... Não, a fada transformada tá acima dele. Apesar do design dele não ser tão interessante, tão original, a luta dele, o desenrolar do arco, o quanto ele tá envolvido com aquele vilarejo ali, as pessoas que estão sendo sacrificadas, as pessoas que ele tá devorando, o jeito dele ser mais ou menos como um Drácula, isso colabora muito. Se não fosse isso, se ele tivesse um pouquinho mais, cara, eu acho que dava pra pegar um S. Sinceramente, ele ia pular do A pro S. Acho que o design dele simples ali peca um pouco, mas de resto ele foi muito bem na animação. Ok, esse cara aqui que a gente gostaria todo mundo ver a verdadeira forma dele, mas eu acredito que é o próprio pano que ele é em si, tá ligado? E não é um personagem... Não, na realidade ele chega no D também, cara. Não é tão útil, não. Vou botar ele aqui depois da galerazinha do padre. É mais útil que esses dois aqui. Porque ele meio que persegue o Ricard. É meio difícil eliminar ele é forte e tal. Ele tem esse lance das máscaras que ele mesmo faz. Só que eu acho que ele é um dos inimigos mais desequilibrados da obra. Certo que a gente tem a God Hand, tem o Griffith, tem seres assim, abissais. Isso é explicado na obra, mas ele ser tão poderoso assim não é explicado. Aí você diz, mas tem o Grumble, tem o Zod que são muito fortes. Mas sim, de certa forma, o Guts conseguiu enfrentar eles por um tempo. Esse daqui, ele é meio que muito complicado. Nem fogo deu jeito nele. Essa falta de exploração também, esse design que, apesar de simples, muito bom. O que faz ele não entrar no lixo, só o design, mas... Acho que o Miura deveria explicar mais o fato dele ter parado a luta ali por causa da máscara, cara. Ok, vamos continuar aqui. Vamos pegar logo a Shirk aqui, velho. A Shirk... Não, quer saber? Ela vai entrar logo aqui no S. Ela entra no S, pra mim ela é um personagem perfeito. Ela apareceu ali na obra, já apareceu de um jeito interessante. As atitudes delas, o jeito de pensar, ela movimenta a obra, ela é muito importante em certos momentos. A ação dela com o Guts, isso é muito importante. Os conselhos que ela recebe do Guts, os diálogos, a inteligência que ela tem, cara, o humor também, isso faz com que ela entre no S aqui. Exceto o nome, cara, meio difícil de pronunciar. Mas ela é um dos personagens perfeitos, cara. Logo o Griffith. O Griffith não transformado em Phantom. Vamos dizer, o Griffith é o Griffith da Era de Ouro. Não é o Griffith Falcone. Deixa eu ver. É muita coisa, porque a gente passa um arco inteiro com ele aqui, velho. Cara, ele vai ficar no A, cara. Um pouquinho abaixo do Moonlight. E por que o Griffith não pegou o S, cara? No Arco de Ouro, ele realmente é um bom personagem. É um dos personagens que rouba o foco. O jeito que ele chega no Guts ali é interessante. Como ele sempre ganha as batalhas, as estratégias, inteligência e todas as cenas com ele. Algo muito interessante. Não me faz botar no S, cara. Ele não é um personagem perfeito. Certo que teve aquele lance do Guts ir embora e tal. E apesar de fazer parte do roteiro, pra poder movimentar a obra e tal, eu sinto que foi criancice. Meio que não deixaria ele perfeito, tá ligado? E isso desconsiderando o Eclipse, até o ponto que ele é preso. Me faz botar no ar, porque ele tem, apesar de tudo, ele não gosta de ninguém. Ele usa as pessoas que estão próximas dele, cara. Como a Casca, o Pip. Não entende o que o Guts quer buscar. Ele é muito... certo que você tem que ser egoísta pra conquistar seus sonhos. E é pegar um B, por causa disso tudo que eu falei, mas... pela plot que ele tem ali no... E também ele ajuda o Guts contra o Zod. Ele pega um A aqui, mas ele fica abaixo do Moonlight, da Slam. Então vamos pegar aqui quem é o próximo. Eu já vou jogar pro meme. Que é um dos irmãos Cavaleiros Baleia. Que é o desastrado que fica se batendo toda hora. O cara mais chato, que capturam, depois foge, depois morre, depois a Casca vai lá, é envenenada por ele, ela derrota ele. É muito meme. Mano, é muito foda as piadas com ele. Vou botar agora uma personagem que apareceu em um capítulo só, mas acho que vale a pena recitar ela. Que vai ser essa fadinha aqui, da flor da prisão do Guts. A importância dela pra história é quase nenhuma. Eu acredito que na época, o próprio Guts
não acreditou na existência dela, mas mesmo que ele duvidasse que ela fosse real, o que ele fez? Ele pegou a florzinha dela e soltou num vale cheio de flores das mesmas. Ou seja, ele cumpriu com a palavra, ele deu respeito. Assim como ele falou, eles fizeram uma promessa. Se ela curasse o Guts libertaria ela depois se fosse solto. Foi solto. E apesar dela ter se sacrificado pra curar o Guts, ele cumpriu com a palavra. Esse capítulo ele entra num... Não sei porque o Miura fez isso. Tava num arco que não tinha nada a ver com isso. Ele não botou nenhum personagem relembrando, o Guts relembrando disso. Foi do nada. Foi a seco. Ele fez esse capítulo do Guts mais jovem. E foi muito bom, cara. É um capítulo muito bom. Então ela pega aqui um B alto, cara. Ela não pega um A porque ela não apareceu mais. Não, quer saber? Eu vou botar aqui em Deus. Deus, ninguém toca nessa fadinha. Então a gente vai pegar aqui um dos personagens, cara, um dos personagens que a gente não tem o que falar, mano. O cara mais de boa da galera, o Judel. Eu já vou jogar ele aqui pro S, cara. Mano, ele é um S. Ele é perfeito, cara. Ele é um personagem de boa, conversa com o Guts, é o cara... Ele tinha um problema. No final lá no Eclipse, ele salva a Casca, né? Ele foge com ela. Quando ele tá pra morrer... Ele meio que revela ali que ele sempre foi apaixonado pela Casca, mas ele nunca revelou os sentimentos dele. E eles tinham noção que o Guts gostava da Casca e a Casca gostava do Guts. Também ajudou a Casca no período que ela liderou o bando do Falcão e tal. Mas ele é um S, é um 10, porque ele é um personagem muito bom, cara. E eu fiquei muito triste de imaginar que ele não ia voltar depois do Arco de Ouro. Ok, agora eu vou falar de um personagem meio esquecível, acho que ninguém aqui lembra. Lá o primeiro apóstolo, que o Cavaleiro Lesma, que é um cavaleiro normal, que é possuído por uma lesma do Conde, lá no primeiro capítulo. Eu vou botar ele no D bem baixo, ele não funciona. É só um perseguidor comum, mais comum do mundo. Um dos pedaços da lesma dentro dele. Ele não tem uma luta interessante com Guts. A primeira luta não é nada interessante, apesar do tamanho dele. Não sabe lutar. E apesar dele voltar mais forte, possuído, não muda nada não. Só muda que ele é mais forte. Então, mas eu quis botar ele aqui porque ele faz parte da história do mundo de Berserk. E agora eu vou jogar esse famoso cavalão do pirocão com as estrupas farinha. É meme, cara. Quero nem saber, é meme. Isso aqui é meme, cara. O cara virou meme. Era pra ser um bagulho aterrorizante. É, quando você tem o contexto da história, o flashback ali que o Guts tem. Mas virou meme, mano. Não tem o que falar de bom nem de ruim, é meme. É invaliável. Eu não achava que existiam tantos personagens memes em Berserk, mas existem. E por enquanto, só no Morra seu merda, tá só o Cídrico. Nossa, o Frodo. Acho que é Frodo. Cídrico Ferreiro, mano. Indeciso se ele ficar no A ou no B. Ele vai ficar num B alto, cara. Por quê? Além de ter diálogos importantes, ter ajudado o Guts, e a morte dele foi muito interessante ver esse capítulo. Um enorme respeito que eu tenho por esse personagem. Afinal, o diálogo dele falando que desde que ele era criança, ele via fagulhas. A única coisa no mundo que ele entende são as fagulhas da fornalha. Isso é muito bonito, cara. É um personagem que eu acho que o Guts adotou como um pai, de certa maneira. E ele também, de alguma forma mínima, deve ter adotado o Guts como um filho. Por que ele fica no B? Por não ter mais capítulos com ele, velho. É muito pouco que a gente tem dele. Mas eu acho que podia ter tido mais um pouquinho, cara. Algumas coisas a mais. Ele é um personagem muito sábio. Nossa, agora aqui só vai achar polêmico. Mas é a Casca pós-eclipse. Eu vou botar no lixo. Certo que ela faz parte para movimentar a história, ela que causa os eventos da saga da Torre Negra, e realmente era algo que ia acontecer depois do eclipse. Mas assim, realmente, mesmo que ela não tivesse diálogo, não tem nada que interaja tão interessante assim. A única vez que ela teve de interação foi quando ela matou aqueles caras ali, tentaram estrupar ela. Fora isso, não teve nada mais de interessante com ela. Ela não precisava falar, só tem interações interessantes. E as interações que ela tem com o Moonlight contam pro Moonlight, cara. Não pra ela. O Miura podia ter trabalhado um pouquinho assim os instintos dela. Uma personagem assim, meio louca, né? Não tem os pensamentos lúcidos, mas ser mais interessante pro público, ver ela. Que, pô, foram 20 anos vendo ela e tanto faz como tanto fez, tá ligado? Só fazia mais atrapalhar. Então ela vai ficar aqui no lixo, cara. Vai ficar aqui mais um lixo alto, tá ligado? Não que ficar no fundo virando estrume. Ok, esse vídeo deve estar ficando cansativo. Mas bora lá, vamos continuar. Ok, vou pegar o Skull Knight aqui. Um dos personagens que a gente mais conhece, mais misterioso e tal. Cara,
Ele não tá nem do lado do Guts diretamente, ele é contra God Hand, mas ultimamente toda vez que ele vem aparecendo ele só vem fazendo merda. Foi ele que causou o evento do mundo da fantasia. Ele vai pegar um B. Um B meio baixo. Apesar de ser um personagem clássico, tem um design interessante. Faltou coisa, tá ligado? Faltou explorar mais, mas sei lá, explorar ele um pouquinho mais a relação dele com o Guts. Apesar das piadas que ele tem com o Guts serem ótimas, mas ele vai pegar aqui um B baixo. Mas contudo, ele é muito importante na obra. Ele pega aqui um B. O pessoal pode achar ele ótimo, mas eu acho que ele tem falhas assim. Não é um personagem chato. Ao contrário, ele é muito irado. É muito bom quando ele aparece na obra, sempre dando conselho, mas também atrapalhando. Quando ele tenta fazer alguma coisa, atrapalha. Sinto que ele podia fazer mais, mas ele não quer. Mas ele é muito interessante. É um personagem muito bom, mas ele vai pegar aqui um B. Considerei botar ele no A, mas acho que eu não ia aceitar no final. Vamos pegar um apóstolo, que tem pouca coisa dele, mas eu achei que ele deveria entrar aqui. Que ele não está em outras T-lists. Vou botar ele aqui num D. Embaixo da galera aqui e acima desse cara. Porque ele entrou só nessa lista, que ele é importante, cara. Além de ter um design interessante, uma obra medieval não podia faltar uma cabra demônio. Até demorou pra aparecer, mas apareceu na hora certa. E ele tem um design muito legal. A luta dele com o Guts ali é bem rápida, mas é muito irada. E o jeito que o Guts chega nele pra derrotar também é legal. O jeito que ele com a casca também é muito irado. Mas ele pega um D porque, apesar disso tudo, isso que fez ele entrar pra ser julgado. Mas ele não tem muita coisa além de parecer um demônio cabra. Fora isso, ele não tem nada que ressalte ele, mas a gente lembra muito bem dele. Vamos ver esqueci o nome desse gordinho da God Hand. Mano, eu vou jogar ele num D. Não tenho o que falar dele. Um design copiado do outro membro da God Hand. A gente não sabe o que ele é exatamente, nunca teve uma interação direta ali. Auxilia o Ubik ali nas ilusões. Não tem muito o que falar dele, não. Então ele tá no D porque ele não pode entrar no lixo, porque eu não tenho que falar mal dele. Mas tem um design normal, padrãozinho. Não sei o que falar dele. Vai ficar no D. Apesar de ser um membro da God Hand, eu acho que é um dos únicos que vai pegar uma avaliação baixa. Por não ter uma boa aura ali, uma participação. Nossa, esse aqui vai pro morra seu lixo. Morra seu merda. Não, vai pro lixo. Um lixo bem baixo. Ah, mano, agora eu tô indeciso se eu boto ela no morra seu merda ou no lixo. É uma personagem muito ruim. A vidente lá, cabeçuda. A mina bate de frente com a Sakura, cara. É um personagem chato, faz a obra rodar. Quando o Miura pega os capítulos focados nela, quero me matar, mano. É um bagulho muito chato, não desenvolve. Uma personagem irritante, personalidade chata. Nenhum ser humano agiria assim. Então vamos continuar. Esse aqui eu não tenho muito o que falar dele. Eu vou deixar ela por enquanto no morra seu merda. Só que... eu vou deixar ela no mais baixo ainda que o Cídico. E o Cídico ficou afim dela, mano. 2 merdas se merecem. É que eu vou jogar direto pro meme, cara. É puramente meme. O Miura pensou nisso aqui como meme, mano. Não tem como ele ter feito isso aqui sério, não. Essa mina aqui, eu não consegui achar a foto dela sozinha. Eu tive que botar o Richard aqui. Mas vai ser só pra ela essa foto aqui. Eu vou botar ela num D baixo. Eu tô pensando em jogar pro C, mas... é uma personagem esquecível... não soma, não diminui, é meio chata, não ressalta tanto. Ela vai pegar um D até abaixo do Cavaleiro Lesma pra mim, que eu lembrei dele e queria que ele entrasse nessa lista, mas ela entrou por tabela, tá ligado? Que ela vive ali colada com o Richard, mas se não, fazendo nem questão de botar ela aqui. Ela vai pegar um D baixo, não vai pegar um lixo, que não é um personagem que me irrita, que eu acho ruim. Só acho que é um personagem que o Miura criou por criar, tá ligado? E depois não deu o foco necessário. Mais uma loli que ele botou no mundo e não quis saber depois. Isso aqui vai pro morra seu merda. A mina aí, não lembro o nome. É Erina. Mano, isso aqui vai uma merda. Quase matou a casca. Não queria saber de nada. Pegou câncer, pegou AIDS, transou com o macaco. Matou o moleque que era namorado dela. Depois levou ele pro ritual satânico. Depois tacou pedra na Luca, que criava ela, alimentava. Ela tinha tudo pra morrer, mano. Ela caiu lá do alto e não morreu, mano. Todo mundo salvava ela na última hora. É um personagem merda que o Miura faz questão de manter vivo. Mas eu rezo que ela tenha morrido de AIDS depois, mano. Que morra seu merda. E até o Isídrico, apesar de estar nessa categoria, ele tem que estar aqui na frente, porque ele
ainda tem um pouco de respeito ainda. Essa aqui não, mano. Essa aqui merecia morrer. Deixa eu ver. Ah, sim, o irmão mais velho do Baleia Azul. Desse cara aqui que é tudo enfaixado. Não, tá aqui no meme. Ele vai entrar num D também. Porque eu não tenho o que falar dele, cara. Se bem que até esse cara aqui tá na frente dele. Se bem que eu acho que eu vou jogar pra um... Não. Mesmo a luta dele com o Guts na animação ser muito foda, não vale a pena, cara, jogar ele pro C, mano. Ele vai ficar aqui no D, mano. Um pouco acima do Kirkles, porque a luta dele é um pouco épica, mas não é o que me faz jogar ele pro C. Ele não é um personagem interessante, não. É só mais um valentão da semana. Ok, chegamos na variante, que todos acreditamos que esse feto é o Garoto da Lua. Eu peguei a variante dele porque são personagens diferentes, cara. Em épocas diferentes, praticamente diferentes esse personagem. Ele vai entrar aqui num C, mano, um C baixo. Ele tinha muita importância nos primeiros capítulos, principalmente lá no capítulo Conde, onde ele apareceu. Muito interessante a aparição dele. As interações dele com o Guts são muito legais, meio demoníacas, sombrias. E a raiva que o Guts tem desse feto é interessante. A plot dele, a lore dele na história, o que ele faz movimentar depois. E agora que ele tá tendo esse envolvimento, que se torna o Moonlight, o novo corpo do Griffith. É bem interessante. Ele pega um C, porque ele não é tão... Ele tem interações interativas e tal, legais, mas... Sei lá, cara. Me faz jogar ele pra cima, tá ligado? Agora, como a gente acabou de falar dessa puta aqui, loura, pegar a Luca. A puta requintada, é a Bruna Surfistinha desse mundo, tá ligado? Ela vai pegar um C alto. Um C meio alto. Vai ficar ainda atrás da fada. Ela pega um C meio alto, porque ela meio que protagonizou alguns capítulos ali bem interessantes com o Skull Knight, entendeu rápido a história do que tá acontecendo, interagiu bem ali com o Rei do Ovo e tal. Foi uma personagem esperta, teve diálogos interessantes, bateu nessa putinha aqui, pra nem saber, mano. Ela é uma personagem muito boa, mas não tão boa que eu jogue ela lá pra cima. Depois que ela aparece lá em Falcônia, se torna um personagem bosta, ruim. Só de estar em Falcônia você torna um personagem bosta. Então ela fica aqui num C. É um personagem bom, mas depois não sei porque o Miura deixou ela ficar ruim. Ok, talvez o Miura me mate depois dessa aqui, mas... A ideia do mal. O capítulo que o Miura quis excluir. Eu vou botar a ideia do mal no lixo. Por que no lixo? A possível coisa que domina toda a Berserk. Porque não é um personagem em si. É uma entidade que é a vontade coletiva do povo. Fora isso, não tem mais nada pra falar dela. Só é uma vontade coletiva. Que faz o que o povo inconscientemente quer. E que tá no lixo também porque o próprio Miura tirou. Mandou excluir esse capítulo. Talvez ele queira esconder ela. Ou talvez tenha excluído ela. A gente não sabe. Então vai ficar no lixo. E um lixo baixo não porque é tão ruim, mas porque... Esse cara aqui eu não tenho muito o que falar dele. Salvou todas as vezes o Guts. Entra aqui em Deus, na frente dessa daqui. Se não fosse ele, cara, o Guts era um merda. Tinha morrido. Ele não tinha escapado daquela vez que a Farnese prendeu ele. Nem quando a God Hand apareceu e ele quebrou a mão, quem foi lá que curou? O Puck, mano. Eu já fiz vídeo aí no canal explicando a verdadeira entidade suprema de Berserk. Se você quiser, vai ter card aí. Eu procurei no canal. Então ele pega um Deus aqui, ele é melhor que perfeito, mano. Quero nem saber, mano. O cara fica aqui em Deus. Poucas palavras. É um personagem que tá desde o início e vai ficar até o final. E manda a referência mesmo, porque ele quebra a quarta parede. Salvou o Guts quando ele tava desmaiado, depois que terminou o arco das crianças perdidas. Foi ele que salvou o Guts ali dos espíritos. Opa, que é foda. Vamos pegar agora a variante da casca. Essa aqui vai ser a casca no arco de ouro. E a casca atualmente recuperada, então vamos avaliar ela. Ela é um personagem, cara. Ela vai pegar um S. Mano, ela é um two-boy, morena, cabelos negros, mulher decidida, muito fofa, personalidade forte, momentos muito marcantes, a casca boa. Então ela entra aqui no S. Não, ela vai entrar no A. No A alto. S não, mudei de ideia. Não sei o que me fez mudar de ideia, mas ela... Não vi ela no S agora. Então vamos continuar. Ok, agora a gente vai pegar o Phantom, que é o Griffith depois do Eclipse. E o Phantom conta como o Griffith normal, mas depois do Eclipse, construído Falcone. Então a gente vai botar ele aqui num B baixo. Design interessante, muito bacana as capas que tem ele. O único mangá de Berserk que eu tenho físico é o Phantom na frente. Design muito interessante, pintado. Então o Phantom ele pega aqui o B. Apesar de tudo, a parte do lado do Eclipse que ele faz, casca e tal, é bem interessante, é muito importante pra plot. É um dos plot twists mais marcantes da história do mangá e animes. Mas ele decai, mano. A qualidade do personagem decai. Se torna um personagem muito perfeitinho, mais do que já era. Isso se torna irritante. Muito arrogante.
e esqueceu completamente das pessoas, tá usando mais ainda até os apóstolos, e com aquela desculpinha, não, porque se eles acreditam no meu sonho, tem que morrer mesmo, amigo, eu sacrifico mesmo. Aí foi merda, tá ligado? A partir desse momento o personagem decaiu, cara. Eu sei que teve motivos, é o que faz a plot rodar, mas decaiu o personagem, mano. Caiu pra um B baixo, tava num A mediano, mas caiu pra um B baixo depois da transformação. É o ovo do rei. O ovo do rei, ele é um pouco interessante. Ele vai ficar aqui na frente desse gordinho da God Hand. Apesar dele ter uma história interessante, sofrida e ali, um design horrivelmente de propósito. E apesar dele ser quem transforma a galerinha aqui do mal em anjos, e o padre lá, Morgos, em um apóstolo fodão, não é explicado porque ele é parte da ressurreição ali do Grift, porque é ele, e porque ele sabe dessas coisas. Sei lá, não é um personagem tão cativante e tal. O cenário ali que ele cria, onde ele conversa com o louco, é bem interessante, diálogos interessantes, mas ele tá, sei lá, um personagem meio chato assim. Não é chato de propósito, mas as aparições dele são muito chatas. Esse padre aqui, eu vou botar em um D depois do cara aqui. É um pouco chato no início, mas depois muda de ideia. Mas ele não é um personagem ruim. Depois que ele entende o pessoal, a verdade, ele fica bem mente aberta e ajuda o pessoal. Mas ele pega um D aqui, porque ele não é um personagem tão interessante. Não é ruim, mas sei lá, o Miura podia ter falado mais coisa com ele. A variante do Skunai, o Geiseric, sabe muita pouca coisa dele. Só sabe que ele foi um grande guerreiro, conquistador. Quem criou a Midland há 1000 anos atrás. Talvez o responsável pela primeira criação da God Hand. Ele vai pegar... Ele pega um A, mano. Ele pega um A aqui em cima do... Não, depois do Grift. Pela plot dele. Pelo mistério dele. Ele pega um A, tá ligado? E se ele fosse... Se o Guts fosse descendente dele, seria algo muito foda. Mas acho que não é. Ele pega um A pela plot e mistério. Pro cara... Não dá nem pra ver ele, mano. Não dá nem pra ver o cara. Mas esse aqui é o pai do Guts. O Gambiro, que é Gambiro. Gambino. É pegar um lixo. Personagem de bosta. Criou o moleque na má vontade. Inventava mais o cachorro que o moleque. Fazia o moleque pra guerra. E quando perdeu a perna, culpou o moleque. O moleque foi traumatizado. Ele sabia que o moleque gostava dele. Vendeu o moleque. Tipo, o cara que estrupou ele... O Guts virou meme, tá aqui, ó. O cara que vendeu é o mais odiado e ninguém lembra dele. Nem nas animações ele é mencionado. Malmente mencionado na animação do filme. Mas foi mencionado. Então ele pega um lixo aqui por ser um bosta. Essa personagem bosta. Eu sei que foi bosta de propósito, mas é um personagem bosta. Opa, vamos agora pro Grambel, personagem de dragão, cara. E eu já vou jogar ele aqui pro ar. Ele tem uns erros ali e tal, ele é meio chato em alguns pontos, mas ele pega um A, que ele é um personagem tão interessante, tão forte. Depois que a gente lê o spin-off dele, os capítulos extras que o Miura botou de novo, Berserk em Arc, pra ir fazer esse spin-off. Mas o spin-off representa tanta coisa dele, que ele se parece com Guts em termos de sofrer e com uma história humana interessante, deixa ele aqui no ar. Além de ter um design muito interessante como o Apóstolo, como humano, mais ou menos a cabeça da armadura é muito feia, mas essa ideia de canhão no escudo e martelo e a plot dele no próprio mundo, que ele defendeu um pequeno país sozinho por 2 dias, é muito interessante fazer ele pegar um A. Ele pega um A, mas ele é uma cópia genérica do Guts, mas boa, mas não tão boa quanto o Guts. Por isso que ele pega um A abaixo aqui. Então vamos lá, vamos pro outro. Eu não tava falando da galerinha aqui do D, que protegeu o Padre Murgles. O cara que fez eu botar essa galera, tá aqui, o Corvo. A história dele de origem é mais ou menos mencionada. Vai pegar um B alto, até em cima da fada. Por quê? O pouco que ele tem de plot explicado é muito interessante. Ele tem uma doença contra o sol, ele não pode ficar no sol. E o padre foi lá, ajudou ele. Ele começou a ser um dos guardas ali do padre. Ele usa, além da roupa da peste negra, algo muito interessante. Uma arma forte até. E quando o padre pega a casca pra ir embora, na animação, apesar de ser ruim, o corvo olha pro padre e o padre olha pro corvo. E eles dão aquele olhar assim de tipo... despedida, sabe? Dá pra ver que eles viveram muita coisa junto, meio que respeita o outro dá valor ao outro, apesar deles não falarem muito assim durante esse período da história que é mostrado, a gente vê, mas a gente vê naquele pequeno período que eles têm um relacionamento muito bom, cara. Se fosse mais explorado,
dava pra pegar uma alta, comparado, batendo de frente até com Moonlight. Mas ele mereceu entrar aqui nessa lista porque só aquele olhar, cara, explica muita coisa. Mostra que os dois têm respeito um com o outro, história interessante, design também. Até quando ele se transforma em apóstolo, muito interessante. Quando ele morre também, ele fala alguma coisa que eu não lembro qual é, mas faz parte desse relacionamento que ele tem com o padre. Muito interessante, mano, muito interessante, personagem muito bom. Devia ser mais explorado. E tá acima do Phantom, mais interessante que esses daqui. Falando no padre, olha quem tá aqui. Deixa eu ver aqui se eu botei... Ah, botei, o padre normal. Então já vamos pegar ele aqui. Vamos pegar primeiro o padre normal. Ele vai pegar um lixo pra mim. Ele é muito estereotipado, meio chato. Mas ele é estereotipado. É bem explicado o motivo. O motivo é bom, mas não é um personagem bom. Não chega o D aqui, eu não aceito ele. Acho ele um lixo, mas ele vai pegar um lixo alto. Vai ficar no topo do lixo. Aquela bola de papel que você pega assim, não dá pra rabiscar ainda. Parece que a crueldade que ele faz tem motivo. Isso que faz movimentar a história. Sendo bem explicado, boas razões. Sei lá, acho que esse design... Não, o design dele colabora até pra esquisitice dele. Sei lá, não sei porque eu não gosto dele. Agora, a variante dele, que é ele transformado em apóstolo. Aqui no B, junto da... empatada com a apóstola borboleta. Por quê? Porque o design dele é interessante, o jeito de matar ele também é interessante. A luta que ele tem lá com o Guts é uma das mais épicas. Então a gente vai pegar agora o primeiro apóstolo que o Guts enfrentou, mano. Conde, cara. E o Conde era a época que o Miura praticamente era aquela criança que desenhava pinto no caderno dos amiguinhos. Nessa época do mangá, era pinto pra tudo que era lado. Na página tinha um pinto desenhado. Isso aqui, eu ainda peguei ele no formato de pinto aqui. Ele vai pegar um alto baixo, quer dizer, só pela plot. O design dele é feio, isso colabora com ele. A plot dele é muito interessante. Muito triste também. A luta que ele tem com o Guts também é foda. Mas tem uma coisa que eu não gosto. A filha dele, que prometeu se vingar, nunca mais foi mencionada na história. O Miura simplesmente esqueceu dela. Sei lá, ele devia mostrar que ainda lembra dela. E ele lembra dos bagulhos. Pelo menos do Snake aqui, porque ele mostrou uma imagem rapidinho desenhada nos capítulos atuais desse apóstolo Cobo. Mas o Conde é um dos personagens mais importantes, um personagem que a gente vê ali no primeiro capítulo, dá bastante trabalho, é também... é com ele que a gente descobre que pode haver outro sacrifício pro apóstolo não morrer, mas ele precisa ainda ter alguém com quem ele se importe, mas é muito interessante. É no capítulo dele que a gente tem a God Hand ali pela primeira vez, de um jeito muito misterioso, é muito foda. Então ele pega um A abaixo, depois do Grumbled aqui. Então a gente vai pegar... Aqui, já boto no lixo. Essa fada que eu não sei o nome. Ninguém que lê Berserk sabe o nome dessa fada. Ninguém. Ela vai ficar aqui embaixo. Porque é um personagem que o Miura criou. Mas ele mesmo não liga pra ela, tá ligado? Também faz piada chata, horrível. Tipo assim, ela só não entra no morra seu merda, porque ela nunca fez nada de errado, assim, tão chato. Às vezes você lê um mangá com ela, você nem percebe a presença dela, nem lê até as frases dela, mas não percebe ela. É um personagem totalmente esquecível, eu acho que é uma perda de tempo pro próprio Miura, entende? Então, sei lá, cara, eu acho que ele quis balancear ali com o Puck, mas não deu muito certo ali. O Puck funciona muito bem sozinho. Ela faz comentários muito chatos, cara, muito chato. Vou jogar pro meme. O namorado da Luca, o gado da história, que ela iludia, né? As piadas com ele são muito boas, expressões faciais. Ele passa um tempo ali junto com o Isídrico. Eles dois funcionam bem juntos, mas ele sozinho também funciona muito bem. Ele é muito corajoso, Ele lutou contra a guarda lá do padre, mesmo ele sendo apóstolo e ele sendo um humano simples. Então, ele é um personagem bom, mas ele entra no meme porque é muito bom como meme. Mas como personagem, dá pra avaliar ele, eu jogaria ele aqui pra um C até alto. Outra personagem que foi muito importante, muito interessante, acho que realmente não deve aparecer mais pra valorizar o quão importante ela é. A Jill, nossa, eu vou jogar ela no S pelo simples fato que eu acho que ela, se tivesse em outro arco, ela ia ser um personagem C ou D, mas a interação que ela tem com Guts, o quanto ela compreende, ajuda, a vida dela mesma em si. Depois que o Guts aconselha ela aceita melhor as coisas. E o envolvimento que ela tem com a fadinha aqui, que se tornou apóstolo, é muito bom e tal.
cara. Ela é uma personagem muito compreensiva, entende, aprende. E meio que entende as motivações do Guts no início, mas depois quer ir até junto dele. Mas isso porque ela quer largar a vida dele. Ela causa um dos momentos mais humanos do Guts. Quando a gente pensar que ele era realmente um demônio desalmado. A gente sabe. A gente que lê, a gente sabe o que ele passou, mas a gente pensa assim, pô, ele largou a humanidade. Mas ela proporciona um dos momentos mais lindos e fofos da paz do Guts do mangá, que dificilmente alguém vai bater de frente com esses momentos. E a luta ali, a interação que ela tem com a luta, ela fica suja de sangue, meio psicodélica também, tentando lidar com tudo isso que tá acontecendo bem ou mal. Ela pega um S, só por esse arco. O arco que ela tá torna ela um personagem perfeito, mas acho que se tivesse outro arco, acho que cairia no meu conceito a Jill, cara. Ela cairia. Esse cara aqui eu vou jogar no lixo. É o namoradinho dessa puta aqui. Ele entra no lixo porque ele é um gado. Morreu. A mina matou ele. Mas ele não entra no morra seu merda, porque ele foi lá e denunciou ela. Aí depois ele volta pra ela, cara. É um gado mesmo. Então ele entra no lixo. Esse cara aqui, ele entra no lixo também. Não tenho raiva dele. Só não serve pra nada. Se bem que eu acho que é o mesmo personagem que tá aqui por aqui. Só que desenhado no filme, eu acho que não prestei atenção. O rei tá no lixo também. Um velho chato que queria comer a própria filha, falo mesmo, e que depois que mata o Griffith, praticamente, né, ele tava certo de ficar puto, mas depois que ele fica meio gaga, quer o Griffith de novo e tal, boiolagem e tal, manda matar o Griffith com aquele apóstolo velho, chato, que eu acho que ninguém lembra, que daqui a pouco vai aparecer aqui. Essa aqui é pra representar os espíritos ancestrais que existem, que do fogo, da água, do vento e da terra, mas que o Miura fuma de explorar. Ele vai entrar aqui no D. Acima dessa galera aqui. Porque eles são importantes, mas nunca são mencionados, não são explorados. E dá pra ver que eles têm personalidades ali, feições e tal. Mas o Miura faz questão nenhuma de explorar ele. Então por isso que eles estão no D. Não que eles sejam ruins, mas é porque não tem nada deles pra gente se apegar e tipo assim, porra, lembra aquele espírito da água lá? Ele falou um bagulho pra Shirk e tal. Isso nunca rolou. Se rolasse isso, eu acho que ainda dava pra dar um estalo e jogar eles aqui pra um B. Mas não tem personalidade, não tem bons momentos com eles falando e tal. Não serve pra nada. Os caras são contra a God Hand, mas pelo que a gente vê deles, os caras estão dando uma de baiano. Não querem enfrentar a God Hand. Esse cara aqui, um apóstolo destinado a encontrar o... Ele vai entrar num D também. Não um lixo, só é uma perda de tempo. Vou botar ele aqui em cima. É uma perda de tempo. Um personagem estereotipado, com honra demais. Aí pega as mágoas do mestre pra ele mesmo. E o design dele é até meio interessante, mas de certa forma também é ruim. Ao mesmo tempo que pode ser bom. É um personagem que parece ser meio invencível, meio chato de se lidar. Mas mais fácil de lidar do que esse cara aqui do pano. Entra aqui num D porque é um personagem chato. As motivações dele são batidas. Ó, botei outra vez a Irina aqui. São batidas e é isso. Vou continuar. Já não vou pegar esses dois aqui, a Irina e o Guts. O Guts eu vou deixar pro final com essa daqui, é mais bonita. Eu não prestei atenção que eu tinha pego dois. É o Rei da Fada. Ele vai pegar um C abaixo da fadinha. Porque tem muitos mistérios envolvendo o Rei das Fadas com os Skull Knight. Parece que eles já se conheciam no passado. E ela que ajuda ali a salvar a casca. É meio que engraçadinha e tal. Não é tão bonita. Apesar de ter esse design extravagante, mas não é tão bonita. Muita coisa pra nada. Ela entra num C, ela não entra num D porque ela faz muita coisa. Mas isso não faz ela ir pra um B, pra um A, pra personagens que fizeram pouco. Por exemplo, o Ferreira aqui, ele faz pouca coisa na história, poucos diálogos, mas ele tá num B alto. E ela que faz muita coisa pra fazer ainda, entra num C pra mim porque simplesmente parece que o Miura quer porque quer botar na história, só que ela não engaja pra mim, tá ligado? Ela entra aqui num C mais ou menos alto, ela tá meio que batendo de frente com a Luca, e é isso. Sendo que a Luca também é um personagem bom, mas como eu falei, depois que ela apareceu de novo, se tornou ruim, então ela cai aqui. Aqui a Rei das Fadas cai porque ela é boa, mas o Miura tenta engajar ela, só que não vai. De ficar broxa. O Pip, eu vou simplesmente botar ele... tá em Deus. O Pip merece estar aqui. Um cara de poucas palavras, todo mundo gosta, tá perto, que se sacrificou pra salvar o pessoal no eclipse. Gostaria muito de saber da vida dele, porque ele é uma pessoa tão calada, calma, gente boa e tal. Uma pessoa que eu gostaria de ter por perto. A rainha entrar no lixo, bem.
traiu o marido, não serve pra história, morreu queimada. E depois que ela saiu da história, não serviu pra nada. Não teve nenhuma mudança, não teve nenhum impacto. Se ao menos tivesse, ela entrava no D, mas no lixo também. O velho que controla as serpentes, que ganhou até uma perna robótica de Cyberpunk 2077 do Richard, entrar no lixo. Apesar dele ajudar lá a galera depois, entra no lixo pra mim. Ah, esse cara aqui, pelos capítulos extra dele e pela rivalidade enorme que ele tem com o Guts. Ele é um rival brabo do Guts. Desde a época do Arco de Ouro ele tá puto com o Guts. E os capítulos dele lá explorando a cidade do rei Perchas ali, e descobrindo que eles meio que estão fazendo um útero gigante de demônios, é muito legal. Ele é um personagem interessante e tal. Poderia pegar um A, se não fosse tão putinho da vida. Tá acima até do Skull Knight, do Cobra, e é isso. Missão boa pra ele. Ok, agora vamos pro personagem que todo mundo gosta. O Sérpico. Ele vai pegar... Infelizmente não, Sérpico. Você vai pegar um B abaixo da fada monstra. Você é um bom personagem, tem bons motivos, boas histórias, mas você sofre muito, sabe? Você devia contar a verdade, que é irmão da Farnese e acabar com isso, mas você é muito preso a ideais idiotas que ele mesmo criou. É um bom personagem, mas eu sinto que ele é muito preso às próprias ideias que ele implantou na mente. Poderia ser mais livre, mas não é. Ele tem esse potencial, já que ele tem uma grande conexão com os espíritos do vento, mas ele não se liberta, entende? Ele pretende guardar as mágoas dele dentro dele mesmo. E o capítulo que ele queima a mãe dele também não torna ele um personagem... Não, torna pra mim um personagem ruim, porque apesar de ser uma história, eu não aceito que ele queime a mãe. Então ele não entra no A. Mas ele não entra no C porque ele é bem interessante, ajudou lá. Esse aqui já vai entrar... Ele vai entrar num C alto, porque eu gosto dele. E apesar dele gostar muito da Farinha e se apaixonar por ela, o cara sabe que ela não gosta dele do mesmo jeito. E o que ele faz? Ele ajuda eles, ele vai junto com eles no barco pra ilha da fada, o rei das fadas. E é um personagem simpático e tal, entende que a Farinha não gosta dele, mas ele pretende conquistar ela aos poucos. E ele é muito respeitado, então ele entra num C alto, mesmo nunca tendo lutado e tal, mas ele respeita. O amigo dele não conseguia achar, ele entraria também na categoria meme aqui, aquele amigo dele que tentou roubar o trono do rei das fadas, mas eu não lembrei o nome e não deu pra botar ele aqui. Outro membro da God Hand, o Ubik, acredito que esse seja o Ubico. Eu vou jogar ele pra um... Cara, ele vai ficar junto aqui com... Na hora eu ia pegar um C bem baixo. Apesar dele ter aquele jeito manipulador e tal, um design meio cabreiro e tal. E eu achar que o outro membro da God Hand aqui, esse gordão aqui embaixo, tá copiando ele no estilo. Os óculos dele que parece do My Conquista. Mesmo tudo isso não faz eu gostar muito dele, ser um personagem tão interessante, nem o design dele, os poderes. O fato dele ser um membro da God Hand. Deixar ele aqui embaixo no C por último. Até o bebê é mais interessante que ele. Então vamos continuar. Eu botei duas imagens do rei aqui, loucão. Já não vou usar, eu botei imagem repetida sem querer. Eu vou pegar aqui o rei Chorão Xerxes, que criou seu próprio reino de monstros. Eu vou botar ele no lixo. É um personagem forte, uma história nada interessante, comum, muito comum, motivações bestas. Ele claramente não tem poder nenhum para ir contra a mão de Deus, mas pretende. Boas motivações, mas quando finalmente ele toma uma atitude de se jogar, é uma atitude idiota, besta. Os científicos dele de ter um útero gigante também ali são interessantes, mas a luta que ele tem, que faz o Guts e o Zod se unirem pra derrotar ele, é muito boa. Mas ele em si não é um personagem bom, então ele entra aqui no lixo. Motivações idiotas e principalmente que ele se torna aquela árvore lá, coisa idiota também. Então olha, chegamos aqui em mais um membro da trupe do Falcão. E vai pegar um... Não gosto muito dele. Aqui, vai pegar um... Ele vai ficar acima desse membro, o Ubik. Ele não é um personagem tão interessante, eu acho ele chato, sem importância. Apesar do Miura ter dado muita atenção pra ele, lá em Falconia, ele ter dado um tapa no Grift. Mas mesmo assim, ele ter se tornar meio que um Ricky da vida, criando equipamentos, até sendo esperto pra encurralar esse bicho aqui, que é o Pano. Mesmo assim, não é um personagem tão interessante, tanto que ele tá quase perto aqui do Pano. Só porque ele faz parte da plot, a lore tem uma importância desenho, ele fica no C. Senão ele ficaria no D. Agora outro membro da God Hand. Ele vai entrar no A. Vai entrar no A acima do Grift. Pelo mistério que ele tem. Esse design louco. E que... esses poderes de abrir portais também. A rivalidade que ele tem com
com o Skull Knight, que é o Geiseric, mas tá separado aqui porque ainda não foi confirmado. São seres diferentes, o Geiseric e o Skull Knight são seres diferentes, então por isso que são ranqueadas diferentes. Mas ele tem toda essa rivalidade, toda essa conexão com o Geiseric, então ele pega um A aqui, muito bom, é o líder da God Hand, não é o Phantom, pra mim é ele, então ele pega um A. Agora vamos para um apóstolo que é sempre esquecível, tem gente que não sabe nem que ele existiu. O apóstolo que perseguiu o Guts quando o Griffith tava fugindo. O carinha que o rei mandou, mas não sabia que era um demônio. A primeira interação demoníaca depois que eles encontraram o Zod. Inclusive o Zod mata ele. E vai entrar aqui também. Eu joguei logo poder. O design dele não é tão interessante, é feio. A cara dele é feia de propósito e tal. Mas o design do apóstolo em si é muito mal feito, muito mal encaixado, sabe? Eu vejo que não tem sentido. A língua também dele, que é que vai quase estrupando a casa, não faz sentido com o design do personagem. Eu acho que com aquele lance lá, o Mira só queria botar uma pin. É um personagem muito esquecível, apesar da perseguição, a luta dele com o Guts é muito interessante e tal. O Guts usando o jeito do Snake do Metal Solid, do nada o cara põe um bonecão que nem Naruto e ataca esse apóstolo e tal, esse macacão. O Mamako, ataca o Mamako. Foi uma luta bem interessante, mostrar que o Guts desde essa época, mesmo não tendo nenhuma experiência, já dava de frente com esses apóstolos mais fortes que ele. E ele fica um bagaço, ele perde a espada dele na luta, por isso que a gente não vê ele com a espada no Eclipse. Mas é uma luta bem interessante, um dos capítulos que eu não sei porque a galera não adapta. É uma perseguição muito interessante. Inclusive ele estrupa a menina que ajudou lá o bando. Cara, mas ele em si é um personagem ruim, mas não tão ruim pra chegar e entrar no lixo. E eu acho que... deixa eu posicionar ele aqui bem. Ele vai ficar acima desse cavaleiro que eu tava falando mais cedo. Que ele é ruim, mas ele fica aqui no meio. Deixa eu ver se tá todo mundo certo. Tá todo mundo certo aqui no D. Então vamos lá, vamos continuar. Essa bruxinha aqui, vou botar no lixo. Simplesmente não vou falar por quê. Agora a gente tá chegando no final. Agora vamos pegar o Zod. Eu vou simplesmente jogar o Zod no S. Ele é um personagem muito misterioso. Não sabemos se ele é um apóstolo. Não sabemos se ele é um ser sobrenatural que veio do mundo espiritual pra lutar. Sabemos que ele é um guerreiro em busca de lutas. E há muitos anos a única pessoa que vem proporcionando isso a ele é o Skull Knight. E que ele tem um enorme prazer de enfrentar o Guts. E com certeza só tá do lado do Griffith. Porque meio que o Griffith forçou ele depois daquele sonho e tal. E que ele meio que se junta ali pra derrotar aquele rei que eu falei aqui. Aquele rei barbudo que tá bem aqui, ó. Então ele meio que se junta ali com o Guts pra derrotar esse cara e é uma cena muito foda. E ele luta contra o Guts ali, é uma das cenas mais épicas, uma das cenas que o pessoal mais conhece de Berserk. Então o Zod tem um design muito foda como humano e como apóstolo, ou melhor, sua verdadeira forma, é muito sinistra. E que meio que faz eu acreditar que ele não é um apóstolo, mas sim um demônio. Em si, de verdade, nasceu como um demônio, veio pro mundo humano. E inclusive que uma das cenas dele que é mais épica é quando o Guts tá lutando ali contra um dos irmãos Baleia. Deixa eu ver, cadê o irmão? Esse daqui, ó, do lado do Kirkles. Quando o Guts quebra sua espada de novo, quem que aparece do nada e joga a sua espada pro Guts usar? Claro, na animação 97 e no mangá também. É o Zod. Não sei por que cortaram isso no filme. Mas, cara, isso é um enorme mistério. Será que o Guts, ou será que o Zod tem respeito pelo Guts? Ou isso meio que fez parte da profecia e tal que ele falava? Será que ele sempre observou o Guts? Inclusive é ele que mata esse macacão aqui quando o macacão volta. O Guts derrota ele, mas não mata. Quando o macacão tenta ter uma reação ali contra o Guts, quem aparece pra matar o macacão? O Zod. Por quê? Pra garantir que ia acontecer a profecia. Talvez no mundo Berserk realmente a profecia pudesse ser quebrada, mas a gente nunca vai saber. Mas por todos esses fatores, design, luta, motivação, momentos épicos, ele entra aqui no S. É um personagem bem interessante e misterioso. Então vamos agora com um dos personagens que eu mais amo e que com certeza pra mim tá no S. Apesar do início ela ter sido muito arrogante, ser muito mente fechada, ser uma pessoa controladora, ela entra no S porque depois que ela encontrou o Guts, ela foi mudando e tal, foi se tornando uma pessoa melhor graças ao Guts, aprendeu a valorizar as pessoas e tá no meio processo de evolução. Você pegar aquela casca lá do início com lavagem cerebral por causa da igreja, comparar com essa, não vai ser a mesma personagem. E se tornou mais corajosa, o próprio Serpico admite isso, vê a diferença e, cara, é incrível como isso torna ela uma personagem incrível, além de ser muito bonitinha. Ter a atitude de querer aprender magia pra poder se tornar útil, tá ligado? Ao decorrer da história a gente só vê a evolução dela. E meio que ela nutre um romance pelo Guts, mas eu torço
por Guts e Farnese, ou melhor, Gustavinho e Farinha. Então por isso que ela entra aqui no S. Então a T-list tá quase acabando, já acabou praticamente. Esse nosso último personagem, claro que não poderia faltar. Entra no Deus, que, cara, é o Guts. Ele poderia ficar no S alto, mas ele entra no Deus, mano. É um personagem muito bom, não tem falhas, não tem erros. O que ele tem de erros é perfeito também. Ele entra no Deus aqui, só abaixo do Puck e acima do... Mas, cara, os caras estão acima da perfeição, mano. Esses 4 aqui, acima da perfeição. Deixa eu... Pronto. Ela pega um S alto e o Judeu pega uma S depois dela. Então é isso, cara. Aqui tá, ver se tá tudo certo. Galinha e tal. Conde, tá certo aqui. Se tiver no B, a galerinha do B. Tá certo também, a galerinha do C. Que eu tava falando. Tá. Foi o Guts. Como eu falei, o que é errado dele até é perfeito. Mano, então, esses é a minha T-list. Esses aqui não são personagens que estão faltando. São imagens extras que eu botei sem querer. Mas se eu esqueci um que é meio que importante pra história e vocês acham que devia estar aqui, me avisa. Eu posso no futuro fazer outra T-list de Berserk ou de outro anime. Vocês me falam. Mas essa é a minha T-list, tá aqui. Eu tava corrigindo aqui, né? Deixa eu ver a galera do D. Capra Demon tá acima desse daqui. Interessante o design dele. Do lixo. Deixa eu ver se tá certinho. Meio que pro final aqui tá meio errado. Eu vou botar assim também. Certo. O gado não merece, tá? Esse aqui também tem que estar abaixo. Acima do bebê chorão. Agora tá ótimo. E a galera do Morra, seu merda. Incrivelmente só entraram 3 pra você ver, cara. Quando o Miura Kelly cria os merda. E de meme entrou 5 até, bastante até pra uma história. É relativamente séria. Sendo que o modo do Miura é muito bom, então, de certa forma. Mas eu achei incrível como é que poucos entraram aqui na categoria A. Pra mim. O que ficou bem mais aqui foi na D e no lixo. Que... eu acho que quando o Miura não quer, ele não dá aquele toque especial e tal. Então, nos personagens que ele meio que dá um toquezinho assim de leve, eles entram no C e no B, tá ligado? Apesar daqueles personagens que eu sinto que ele também criou com muito carinho, entraram aqui no B, como o Phantom, o Skull Knight, o Snake, o Sérpico, a Borboleta e o Corvo e o Gordo. Por algum motivo ficaram aqui no B pra mim, né? Lembrando que a T-list é feita na minha opinião, pelo que eu sei. Então essa é a minha T-list. Se você quiser entrar, fazer a sua, eu tô deixando o link, se é que você vai ter paciência. Mas muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E comenta aí, batata, se você realmente assistiu até o fim. Muito obrigado. E vai estar aí aparecendo no meu novo canal, o Baú Invisível. Caso você queira ver um pouquinho de jogos e coisas diferentes. Mas me siga lá no Instagram e muito obrigado por assistir o vídeo. Puder dar aquela compartilhada, mano. Obrigado e até o próximo vídeo. O emblema tá indo. Seguindo sempre em frente, não há nada a se preocupar.